Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Estamos de volta aqui para mais uma parte dessa nossa série que é Bons Livros que eu preciso ler. E hoje eu quero ler com vocês uma pequena porção do livro, da Perfil de Três Reis. E quero pedir para você ficar o vídeo todo, que a gente vai fazer uma pequena leitura, vamos fazer um comentário que vai abençoar a sua vida, depois vamos orar juntos, vou orar por você. A palavra de hoje vai abençoar muito a sua vida, com certeza, ok? E eu também quero lhe pedir, desde já, inscreva-se no canal, né? Clica aí no inscrever-se, ativa o sininho, né? Clica no sininho, ativa o sininho. Por quê, pastor? Porque toda vez que nós postarmos um vídeo, seja ele das pregações, né? As mensagens, Bispo Sérgio, dos pastores e pastoras, ou um vídeo, né, musical, a pastora Raquel Scalia tem gravado vários vídeos, nós temos postado vídeos, você pode conferir aí no canal, várias canções muito bonitas que vão abençoar a sua vida também. Tá, ok? Então toda vez que tiver um novo vídeo, ou seja, dessa série de livros, outra palavra que eu fale, ou dos outros pastores do bispo, você recebe a notificação nossa e vai ficar sempre abençoado, tá bom? Então, por favor, inscreva-se. E o livro que vamos falar hoje é Perfil de Três Reis, do pastor Jenny Edwards. E é um livreto, né? Pequeno livro, mas muito bom. Não é um livro novo, ele já tem algumas décadas, mas com certeza a palavra que tem aqui vai abençoar a sua vida. Eu quero ler com vocês uma pequena porção aqui no capítulo 2, na página 17. Vamos lá então? Capítulo 2, página 17. Diz assim, um vulto vinha correndo ao longe, em sua direção. Foi ficando cada vez mais reconhecível. Era seu irmão. Corre, gritou-lhe o irmão. Corre o mais depressa que puderes. Eu tomo conta do rebanho. Por quê? Um velho, um sábio, ele quer conhecer cada um dos 8 filhos de Jessé. E já viu todos, menos a ti. Mas por quê? Corre. Davi saiu correndo. Parava apenas o tempo necessário para tomar fôlego. O suor escorria-lhe pelas faces queimadas do sol. O rosto vermelho combinando com os cabelos ruivos e encaracolados. Entrou na casa do pai, os olhos gravando tudo quanto viu. O mais jovem dos filhos de Jessé deteve-se ali, alto e forte, mais ainda aos olhos do observador e idoso cavalheiro do que de qualquer outro no recinto. Os próprios familiares nem sempre notam quando um rapaz se torna adulto, mesmo quando o observam de perto. O ancião o notou e viu ainda alguma coisa a mais. De alguma forma o velho sabia o que Deus sabia. Deus tinha feito uma pesquisa de casa em casa, de um ao outro extremo do reino à procura de algo muito especial. Como resultado dessa busca, o Senhor Deus onipotente viu que aquele trovador vestido de couro amava o seu Senhor com um puro coração, mais do que qualquer outro em toda a terra sagrada de Israel. Ajoelha-te, disse o barbudo de longos cabelos brancos. Quase como um rei, ele que jamais se encontrara naquela situação especial, ajoelhou-se e sentiu o óleo sendo derramado sobre a sua cabeça. Num dos recônditos da sua mente, denominado reminiscência de infância, um pensamento veio à tona. É assim que se faz para ungir os reis. Samuel está me fazendo um... Quê? As palavras hebraicas eram inconfundíveis. Até as crianças as conheciam. Eis o ungido do Senhor. Realmente, foi aquele um grande dia na vida do moço, não é verdade? Por isso, não lhe parece estranho que esse tão notável acontecimento tivesse levado o jovem não ao trono, mas a uma década de infernal agonia e sofrimento? Naqueles dias, Davi inscreveu-se não na estirpe real, mas na escola do quebrantamento. Samuel foi para casa. Os filhos de Jessé, menos um, foram para a guerra. O mais jovem, ainda não apto para a luta, recebeu, entretanto, uma promoção na casa de seu pai. Passou de pastor de ovelhas a ajudante de garçom.
A sua nova tarefa era levar comida para os irmãos na linha de frente. Ele o fez com regularidade. Numa dessas visitas ao campo de batalha, ele matou outro urso, exatamente da mesma forma como o primeiro. Este urso, porém, tinha quase 3 metros de altura e era um ser humano. Em consequência dessa extraordinária proeza, o moço Davi acabou tornando-se um herói. E finalmente foi parar no palácio de um rei insano. E em circunstâncias tão loucas quanto demente era o rei, o jovem viria a aprender muitas coisas absolutamente indispensáveis. Então, já uma pequena leitura nesse livro, aqui nesse livreto, Perfil de 3 Reis. E aqui o pastor Jenny ele fala sobre um momento em que Davi foi ungido rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus, Deus procurou alguém, o próprio Deus disse para Samuel que havia achado um homem segundo o seu coração, na mente das pessoas seria um homem feito, experiente. Na verdade, Deus achou um jovem, para ser mais exato, um adolescente. Mas Deus viu nele o que não viu em outras pessoas. Um coração sincero, com um amor imenso pelo Senhor e um cuidado especial pelas ovelhas, que o levou a arriscar a própria vida para defendê-las. E esse perfil foi que chamou a atenção do Senhor. E o Senhor mandou Samuel até a pequena Belém, e ali na casa de Jessé, pai de 8 filhos, homens, E ali Deus escolheu um dos filhos de Jessé. Não foi o mais velho, não foi o mais bonito, não foi o mais forte. Na verdade, foi o mais novo e o menos experiente. Alguns dos seus irmãos eram soldados do exército de Saul, de Israel, mas Davi era um pastor de um pequeno grupo de ovelhas, não era nem um grande rebanho, era um pequeno rebanho, que a família de Jessé era uma família muito simples. Então, Davi cuidava de um pouco de ovelhas, mas com um zelo excepcional que ele relata, esse zelo, esse cuidado das ovelhas, fazendo uma comparação de como Deus cuida dos seus filhos. Lá a gente tem a referência no Salmo 23. Mas o que nos importa aqui é o seguinte: Davi, um adolescente, recebeu uma unção na frente do seu pai e dos seus irmãos mais velhos, uma unção do homem que representava o Senhor, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, que durante um tempo também tinha sido juiz de tudo. Agora havia um rei, que era Saul, então algumas das suas funções lhe foram tiradas. Agora ele já estava mais, vamos dizer assim, nos bastidores do que antes, que ele era o líder em Israel. Samuel agora ele exercia principalmente a palavra profética e a intercessão, ele era um intercessor. E ali ele fala com Davi, unge Davi, derrama um azeite, olha, Deus mandou te ungir, e ele declarou as palavras, fazendo de Davi rei. Só que esse é o ponto que eu quero compartilhar com vocês importantes. Davi foi ungido rei de Israel, mas ele não assumiu o trono. Mas como assim, pastor? Ele foi ungido rei, Samuel, o homem de Deus, que falava com Deus, Deus falava com ele. Mas não foi ungido rei? Sim, irmãos, ele foi ungido rei. Ali começou o seu preparo. Deus disse: Davi, eu tenho um propósito para a sua vida. Você será o rei de Israel. Não é ainda, você será. E a partir daquele momento começou, vou usar um termo, o treinamento, o preparo. Davi, ele não estava preparado para ser rei. Ele tinha um coração voltado para o Senhor. Mas ele não tinha experiência nos relacionamentos, nas batalhas. Ele tivesse alguma experiência, como ele mesmo relata, pequena, mas não estava pronto para lidar com tudo aquilo. O que nós aprendemos disso como lição? Davi levou muitos anos para se tornar rei de Israel. E nesse processo, ele começou passando pelo processo de enfrentar o gigante Golias. E depois ele teve que lidar com Saul, que era louco, que era perturbado, que era endemoniado. Ele lidou com Saul,
Em algum momento, depois que ele foi ungido, a Bíblia diz que antes mesmo de ele matar o gigante, ele já ia ao palácio, tocava as suas canções de adoração a Deus e os demônios saíam. O demônio saía e Saul ficava melhor. Depois ele foi, enfrentou o gigante, veio para perto do rei Saul, né? Porque um dos prêmios era casar-se com a filha do rei, né? Ele veio para perto de Saul, mas Saul estava endemoniado, perturbado, estava doido. E aí Saul colocou na cabeça que tinha que acabar com Davi. E ele atentou contra a vida de Davi algumas vezes, colocou um exército contra Davi para persegui-lo, para matá-lo. E Davi aprendeu muitas coisas durante esse tempo, fugindo. Davi se aliou a homens que ninguém queria se aliar, se tornou o líder deles, né? Ele formou ali, eu vou usar um termo dos nossos dias, uma igreja com gente que ninguém queria. Ali aprendeu a liderar, a tratar com pessoas problemáticas, pessoas que não tinham controle das coisas. Ele se tornou um grande líder, até o ponto em que o rei Saul morreu, e aí ele se tornou rei de Israel, né? Então, desse processo dele ser ungido, ele foi seguindo alguns caminhos, se tornou um herói para o povo, foi perseguido pelo rei, depois se tornou um fugitivo, liderou um grupo de homens que ninguém queria liderar, eram homens que eram má fama, né, vou usar o termo assim. Ele se tornou um grande líder dessas pessoas, e aí foi se preparando. Pode ser que na agitação nem ele tivesse noção desse processo que Deus estava fazendo na vida dele, para que ele crescesse. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Querido, todos nós temos promessas de Deus. Temos um chamado, temos promessas. Algumas vezes nós recebemos uma palavra específica sobre algo que Deus quer fazer conosco, um dom que Deus nos dá, um propósito que devemos alcançar. Mas algumas pessoas ficam afobadas. Deus fala, eu vou te usar, você vai ser assim, vou fazer isso com a sua vida, você vai para tal lugar. A pessoa quer fazer tudo na hora. Ele acha que tudo acontece de uma vez. Ele não se dedica à oração, ao preparo, a ganhar mais experiência, a se apegar com Deus. Porque entre aqui e lá existe uma grande distância. Alguém fala, eu vou ser médico, mas para ser médico ele tem que estudar uma faculdade que é mais longa do que a maioria das outras, fazer uma residência, enfim, uma série de coisas para ele poder chegar lá. Então, quando você tem um chamado, há um processo até você chegar ao lugar que Deus preparou para você. E, infelizmente, muitas pessoas se perdem no meio desse caminho. Por impaciência, por imprudência, por não vigiar, por não se preparar, por querer tomar o lugar à força, né? Então não funciona. Quando Deus nos dá uma promessa, o que nós temos que fazer? Agradecer e começar a orar, dizer, Senhor, eu estou à disposição. E Deus vai criando situações, nos levando a situações. Nós vamos subindo os degraus num processo de experiência, de crescimento, e Deus vai nos levar onde Ele quer. Mas tudo com paciência, com amor. Não é ficar parado, não é a pessoa deixar para lá, quando Deus quiser vai acontecer. Não é desse jeito, queridos. Não é um esperar passivo, é um esperar de confiança, de dependência de Deus. Talvez você tenha uma promessa, uma palavra específica. Você está ficando impaciente? Não fique impaciente. Você está ficando desanimado? Não fique desanimado, ela vai se cumprir. Eu posso mostrar muitos casos bíblicos, mas eu vou citar um só rapidamente aqui por causa do tempo. Quando Deus deu sonho para José, lá, né, com os seus irmãos, ele era o 11º, né, o caçula também, assim como Davi. Deus deu um sonho para ele que ele seria líder dos seus irmãos, dos feixes, das estrelas que se curvavam. Ele se empolgou. Eu vou ser líder, eu vou tal. Cria um problemão, teve uma dificuldade tão grande, passou por todo um processo, mas ele ficou firme. Lá na frente, o sonho de Deus se cumpriu. Mas você percebe todo o processo para ele poder chegar a ser líder. Naquele momento que Deus deu o sonho, ele não estava preparado. O sonho foi para que ele buscasse a Deus, ficasse firme, tivesse uma meta na vida. Você tem um chamado, você tem um sonho, você tem um propósito. Deus te deu uma meta de vida. Então,
fixe nela. Não saia dela por nada, nem problema, nem dificuldade, nem por causa do tempo, nem por causa de demora no tempo que a gente acha que demora. Fique firme. Deus falou, Deus é fiel e Ele vai cumprir. Vamos fazer uma oração? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar junto com os teus filhos e quero orar pelos teus filhos, Senhor. Pai, muitas pessoas que me ouvem agora, Senhor, são pessoas que têm um chamado, uma vocação. O Senhor tem falado ao coração deles, lhes apresentado um propósito, um objetivo de vida. Mas, Senhor, nós sabemos que a nossa natureza humana, às vezes nós somos impacientes, nos tornamos ansiosos, não sabemos esperar, não sabemos confiar o suficiente. Eu lhe peço, ó Deus, nos dê força, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, para que tenhamos a paciência de esperar o Teu tempo. Pai, que em cada prova, em cada situação que o Senhor nos conduz, que possamos aprender nessas situações e amadurecer, Pai, para que sejamos preparados para chegar à posição e o momento certo que o Senhor nos prometeu, Senhor. Que a vitória e que a Tua bênção venha sobre os Teus filhos, Senhor. Que esse tempo que estamos vivendo agora seja um tempo de preparação, um tempo em que nos apeguemos mais ao Senhor e que a nossa confiança em Ti seja cada dia maior. Eu lhe peço, ó Deus, nos ajude, Senhor, para que possamos alcançar o objetivo, para que possamos cumprir o propósito para o qual nascemos e que o Senhor tem nos conduzido até agora. Nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando aqui o nosso vídeo. Se Deus permitir, o nosso próximo vídeo, vamos falar sobre esse tema aqui, ó. O poder da intercessão. Estamos num tempo de entender um pouco mais sobre isso, né? Vamos falar no nosso próximo vídeo, se Deus permitir, esse livro, O Poder da Intercessão. Deus abençoe vocês, um abraço, fiquem com Deus, esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Deus abençoe e fique na paz.